Boa noite, galera. Professor Dudu, tô de volta aqui no Tudo Mastigado. Dessa vez, nossa última aulinha do dia. Então é melhor a gente dar uma descansada, falar de algo mais light e a gente vai falar de literatura então. Galera, nas últimas aulas de literatura conversamos sobre romantismo. Falamos sobre o romantismo no Brasil, suas características, falamos sobre a poesia romântica, falamos sobre a prosa romântica e a partir de agora a gente entra naquele ciclo de literaturas, de correntes literárias que aconteceram na segunda metade do século XIX. Grande maioria dessas literaturas ocorrem de alguma maneira como consequência do romantismo. Elas acontecem para negar, elas acontecem para deixar o romantismo de lado. E a primeira delas que a gente vai estar conversando sobre vai ser o realismo. Então, o realismo vai acontecer, como eu mesmo falei, segunda metade do século XIX. Senhores, segunda metade do século XIX, muitas mudanças estão ocorrendo. Isso aí é o século pós-iluminismo, pós-grandes revoluções burguesas, pós-primeira revolução industrial. Então a gente vai ver acontecendo aqui algumas coisas. Vivemos um século de grande racionalismo, de grande cientificismo. Racionalismo, cientificismo. Se iniciando aqui, na verdade, o quê? Aquele movimento que a gente vai chamar de positivismo. Especialmente o positivismo científico, ele vai ser uma grande influência para essas correntes literárias, tanto o realismo quanto o naturalismo, que a gente vai estar falando logo em breve, beleza? Vivemos um século de muito racionalismo, de muito cientificismo e vamos passar pela segunda revolução industrial. Vamos passar pela nossa segunda revolução industrial. Muita coisa vai acontecer por conta disso aqui, galera. Com a segunda revolução industrial, o êxodo rural vai ser gigantesco. As pessoas saem do campo, rumo às cidades em busca de melhores condições, de empregos. Não conseguem os tais empregos, começam a viver à margem, serão marginalizados. A gente vai ver o crescimento de subúrbios, o crescimento, não de subúrbios, mas de cortiços. O grande crescimento de cortiços, a gente vai estar observando a cada vez maior, cada vez mais gritante desigualdade social. Beleza, as pessoas conseguem emprego, mas conseguem empregos com jornadas de trabalho exaustivas, com situações trabalhistas completamente insalubres, para ganhar um salário ínfimo. Então a gente está vivendo um grande problema dentro da nossa sociedade, consequência de todas as revoluções burguesas. Não é à toa que a burguesia vai ser o grande foco dessa literatura que a gente chama de realismo. Mas tudo isso aqui que eu comentei com vocês vai ser justamente o que vai gerar aquilo que a gente pode chamar de declínio do romantismo. Vou chamar então de declínio do romantismo. Porque enquanto a sociedade está vivendo toda essa complicação, todo esse sofrimento, toda essa desigualdade,
o homem romântico está versando sobre um mundo mágico e fantástico, está escapando da sociedade, está fugindo da sociedade para viver dentro de seu próprio mundinho de dor, sentimentalismo e sofrimento, em um mundo completamente fantasioso e subjetivo. Então o realismo vai surgir como uma negação completa ao romantismo. Eu costumo brincar o seguinte, que se você pegar as características do romantismo e colocar um só que não depois, funciona. A grande sacada do realismo é ser completamente oposto ao romantismo. Então nessa nossa primeira conversa sobre o realismo, pois é, teremos várias conversas sobre esse tal realismo, a gente vai falar das características românticas. Só para ficar marcado aqui, galera, então o grande marco inicial daquilo que a gente vai chamar de romantismo vai ser a publicação de Madame Bovary, do Gustave Flaubert, na França, em 1857. E no próprio Madame Bovary, você vai observar todas essas grandes características realistas que eu vou colocar aqui, que a gente vai conversar agora, beleza? Então observa aí. Características realistas. Primeiro, em relação à forma, eu quero observar com vocês algumas características em relação à forma da literatura realista. A literatura realista, ela vai ser objetiva. Ela vai trazer para você uma linguagem culta. E ela vai trazer para você uma série de descrições. A literatura romântica, vocês vão lembrar. A literatura romântica é extremamente subjetiva e totalmente livre. A liberdade de criação, a liberdade de linguagem. O realismo vai pelo caminho contrário. O realismo quer ser objetivo e ele vai valorizar a linguagem culta. Por quê? Porque ele não quer ser interpretado, ele quer ser visto. O romantismo, o poeta romântico, o escritor romântico divaga e divaga sobre a vida e gira, gira, gira e não chega em lugar nenhum. O escritor realista, ele não quer que você imagine o que ele está dizendo, ele quer que você veja. E é justamente nessa ideia de querer que você veja que a literatura realista vai ser tão cheia de descrições. Ela é muito descritiva. Ela traz pormenores, muitos pormenores, para que você consiga observar tudo o que está sendo discutido ali. Porque agora o que importa não é mais o meu sentimento, não é mais a minha visão de mundo, é observar o mundo de maneira racional. A literatura realista deixa de ser fantasiosa, sonhadora, sentimental, subjetiva e passa a ser objetiva, clara, direta e racional. Porque nós estamos criticando, nós estamos analisando a sociedade. Análises críticas da sociedade, análises sóbrias dessa sociedade. Sem idealizações. Estamos a observar a sociedade como ela é realmente. Sem idealizações. Aquela coisa de idealização romântica morreu. Beleza? E outra coisa que eu quero que vocês observem, que essa aqui é extremamente importante. Personagens mais humanos.
Especialmente quando a gente falou da prosa romântica, eu comentei como os personagens são sempre planos, são personagens sem profundidade. Os personagens realistas, eles são personagens profundos. Iremos analisá-los psicologicamente. O meu personagem tem motivações, mas suas motivações nem sempre são nobres. O meu personagem agora duvida de si, meu personagem agora tem manias, tem medos. Meu personagem agora pode ser vingativo, pode ser invejoso. E justamente por pensarmos em todas essas características humanas, que agora também inclui as mulheres. A mulher na literatura romântica é sempre a princesa, é sempre a donzela no alto do seu castelo, esperando o seu grande amor vir e salvá-la. A mulher na literatura realista, ela é um ser humano como outro qualquer. Deixa de ser idealizada, passa a ser retratada como é, com todas as suas possíveis falhas. E é importante lembrar que esses personagens mais humanos são personagens que se preocupam com o material. A gente vai tratar muito do materialismo burguês. E justamente por tratarmos desse materialismo burguês, que a gente vê uma relação existente no realismo muito grande entre casamento e traição. Porque a grande preocupação dos nossos personagens são questões financeiras. Eles são extremamente materialistas, falhos, e esse desejo por dinheiro, essa ganância, essa falta de caráter, muitas vezes, leva os personagens a buscar o casamento por interesse. E o casamento por interesse, muitas vezes, leva à traição. E essa traição vai ser um tema extremamente discutido dentro do nosso realismo. Nosso realismo agora volta a ser universal, é uma literatura universal que discute ideias. Discute ideias. E uma grande ideia discutida nesse realismo é a questão da traição, da relação extraconjugal, que muitas vezes acontece por quê? Por conta de um casamento que foi imaginado, que foi planejado por conta de lucro. Me casar com alguém por interesse financeiro. Então os nossos personagens na obra realista, eles não são o maior exemplo de caráter, porque agora a gente está tentando retratar a sociedade como ela é. E a gente não está vendo a sociedade com os bons olhos, porque vivemos um período complicadíssimo. Beleza? Então o realismo ele vai chegar assim pra gente, ele vai nascer assim lá na Europa, e quando chega no Brasil, ele dá uma modificada, mas não muito, ele não vai fugir disso aqui. Ele não vai fugir disso aqui. Beleza? Mas a gente vai agora dar uma olhadinha numa questão. Beleza? Vem comigo para a questão. Questão 9. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o realismo. Preocupação em justificar, à luz da razão, as reações dos personagens, seus procedimentos e os problemas sentimentais e metafísicos apresentados. Galera, realismo não vai se ocupar de sentimentos. Nem por questões imaginativas, metafísicas sobre o sentido da existência. O realismo é extremamente sóbrio, racional e científico. B. A apresentação do homem como um ser dominado pelos instintos, taras, pela carga hereditária em detrimento da razão. Galera, observa bem esse item, porque ele traz muito daquilo que a gente vai conversar logo em breve sobre o naturalismo. Porque o naturalismo e o realismo, eles acontecem ao mesmo tempo na Europa, acontecem ao mesmo tempo aqui no Brasil. E o naturalismo, inclusive, herda muita coisa do realismo, mas tem suas características próprias. Esse item B traz muito do naturalismo. Item C. A preocupação em retratar a realidade como ela é, sem transformá-la. O autor, ao relatar, deverá estar baseado na documentação e observação da realidade. Olha só. Olha só que coisa bonita. É justamente o que a gente faz. A gente está observando a realidade,
retratando e analisando essa realidade. A gente para de idealizar, a gente some com aquela coisa de idealização tão marcante do nosso romantismo, né? Muito diferente do nosso romantismo. Beleza? Então, galera, nessa questão, sem tirar nem pôr, a gente vai ter o item C. Beleza? Item C. Pode passar aí que você vai ver que a gente vai ter o quê? Na questão 15, ele também vai procurar a respeito, ele vai discutir a respeito do período realista e naturalista. Lembrando, períodos que acontecem paralelamente. Mas hoje estamos conversando sobre o realismo. Naturalismo a gente vai conversar melhor daqui a pouquinho, na nossa próxima conversa. Segura aí. A respeito do período realista e naturalista, pode-se dizer que a noite e a solidão são elementos que norteiam a evasão da alma, ou seja, propiciam o distanciamento do mundo real. Galera, totalmente romântica essa afirmação, né? A coisa da noite, da solidão, da fuga, da evasão da alma. Muito romântico, não serve pra gente. B. As ideias de cunho materialista estão ligadas intimamente a esse período literário, contribuindo para o homem voltar-se para o não-eu. A preocupação materialista, galera, é o grande foco aqui, a questão do dinheiro, a questão da sobrevivência. A gente vai discutir muito sobre isso. Esse item, você pode marcar aí que vai ser o item B, sem tirar nem pôr, mas dá uma olhadinha no item C. A realidade exterior é sugerida vagamente, através de uma linguagem simbólica com termos predominantemente abstratos. Muito importante. Lembra que eu falei muito no romantismo sobre como o mundo exterior faz parte do que o homem romântico sente? No realismo isso acaba. O mundo ao redor do homem realista é descrito como ele é. A natureza não tem mais nenhuma relação com o seu personagem, com o sentimentalismo do seu personagem. E no D, a produção literária desse movimento literário se alimenta do bucolismo greco-latino, do cromatismo vocabular e do conflito. Ele está falando de arcadismo aí, né? A questão do bucolismo, referências clássicas. E no item E, a temática explorada durante esse estilo de época é marcada pela intensa valorização das classes burguesa e clerical. Valorização não é uma palavra que eu escolheria, galera. Ele traz retratos e ele traz especialmente críticas à burguesia. A gente vai trabalhar com literatura que foca muito em críticas à burguesia, as relações burguesas. E valorização da classe clerical, de maneira nenhuma. Volta pra cá. Galerinha, então eu prefiro que a gente faça desse jeito. Conversamos aqui sobre como surgiu o realismo, suas principais características as principais características do realismo que surge lá na Europa, para na nossa próxima conversa a gente falar no realismo do Brasil e seus grandes nomes. Para também depois falarmos sobre naturalismo, beleza? Por hoje a classe aí tá toda dispensada. Bom feriado para todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta para mandar brasa, beleza? Bom fim de semana.